O Grupo de Atuação Especial de Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou na manhã desta segunda-feira a Operação Leite Adulterado 3. A operação recebe o nome de Leite Adulterado 3 em face de continuidade de investigações das operações Leite Adulterado 1 e 2, realizada ainda em 19 de agosto. Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisões, sendo 11 homens, repito, 11 homens e 5 mulheres, além do cumprimento de 21 moradores das buscas. Além do cumprimento de 21 mandados de buscas e apreensões em unidades industriais, residências e propriedades rurais de 6 cidades do oeste e meio-oeste de Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul. As ordens judiciais foram autorizadas pelo juiz de direito da comarca de Quilombo e estão envolvidas empresas localizadas nos municípios catarinenses de Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Novo Horizonte, São Bernardino, Santa Terezinha do Progresso e Formosa do Sul e também em Iraí, no Rio Grande do Sul. Esta operação foi iniciada há aproximadamente 6 meses atrás e visa combater a criminalidade e garantir o direito dos consumidores. Os trabalhos estão focados em laticínios, queijarias, unidades resfriadoras de leite e transportes de leite, cujo empresários e funcionários supostamente estão falsificando, corrompendo, adulterando e alterando o leite destinado ao consumo humano, o que pode tornar o produto nocivo à saúde ou reduzir seu valor nutricional. Foram mobilizados cerca de 70 agentes do GAECO, inclusive promotores de justiça e policiais do vizinho estado do Rio Grande do Sul, além de 12 fiscais do MAPA. O GAECO é uma força-tarefa composta por promotores de justiça, policiais civis, policiais militares e ainda auditores da Secretaria da Fazenda Estadual, entre outros agentes públicos. Telespectador e telespectadora, esta é a mesa onde dentro de alguns instantes será concedida uma entrevista coletiva a todos, repito, todos os órgãos de comunicação de Chapecó e região que já estão chegando e instalando seus equipamentos para então ouvirmos das autoridades, representantes do GAECO, as informações das 11 prisões preventivas de homens e 5 prisões preventivas de mulheres. Todos os envolvidos na adulteração do Leite 3. Mesmo depois do trabalho feito lá naquele primeiro evento, né, Leite Adulterado 1, Leite Adulterado 2, e agora a gente vem para dar talvez a triste notícia de um Leite Adulterado 3, né? Esse caso aqui, novamente, se observarem, são as mesmas equipes trabalhando, né, o Ministério Público através de promotores aqui da região, Polícia Civil, representada aqui pelo delegado Cláudio, Polícia Militar, representada aqui pelo Major Chilavin, a Fazenda Estadual, representada pelo Domingos, que é o gerente regional da Fazenda, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, pelo promotor Alcindo e pelo engenheiro químico Jerônimo. E a gente vem para relatar aos senhores aquilo que os senhores já conhecem tão bem quanto a gente, que são as práticas de leite adulterado. Esse evento, ele não foi um fato novo a partir daquelas 2 investigações. Ele é um fato que ele iniciou ao mesmo tempo daquelas. Aquelas começaram, se não me engano, no mês de abril e foram deflagradas em agosto, dia 19 de agosto. Esse caso aqui, ele iniciou no mês de maio, tá? Um mês depois, e ele veio desde aquela data. A gente queria ter feito, inclusive, na mesma oportunidade, esse terceiro caso. Todavia, naqueles 2, já houve uma demanda muito grande de efetivo, né? E a gente não teria condições de fazer esse terceiro caso junto com aquelas, porque só esse daqui, que é maior do que qualquer uma daquelas 2 individualmente, nós cumprimos hoje, agora faz meia horinha a gente cumpriu o último mandado de prisão que estava em aberto. Então nós fechamos de novo com todo mundo
preso. 16 prisões autorizadas pelo juiz da comarca de Quilombo, as 16 foram cumpridas. Essa última lá em Cascavel, no Paraná. E foram 21 mandados de busca e apreensão. Então, para cada local de busca também há uma exigência muito grande de efetivo. Então, por isso que a gente precisou separar. Que caso é esse? Esse é um caso que não tem relação com aqueles dois eventos, do leite adulterado 1 e leite adulterado 2. Todavia, ele segue as mesmas características de fraude e adulteração em laticínios, queijarias, e esse daqui teve um diferencial talvez, que foi a atenção maior pela investigação nos transportadores, certo? Essa atenção maior dada aos transportadores é talvez o fato diferencial em relação aos outros dois eventos. Então, esse caso foi deflagrado hoje de manhã, com a autorização do juiz da comarca de Quilombo. Está aqui o promotor da comarca de Quilombo, o promotor Galdino, Carlos Galdino, que iniciou a investigação, solicitou ao grupo do GAECO o apoio. Nós trabalhamos nesse apoio a ele. Todavia, cerca de 30 a 40 dias depois de iniciada a investigação, surgiu a necessidade, durante a investigação, surgiu a necessidade de investigar uma autoridade com foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, que se conhece popularmente. Esse caso precisou deixar de ser da comarca de Quilombo, deixar de ser do promotor da comarca de Quilombo, que é o primeiro grau, e subir para ser processado no Tribunal de Justiça, com algum desembargador, e também pelo Procurador-Geral de Justiça. Daí a investigação continuou por mais 3 meses e pouco, e quando a gente estava na iminência de deflagrar as buscas e prisões, essa autoridade deixou de usar aquele cargo que lhe garantia, dava essa prerrogativa, e aí o caso voltou para Quilombo, novamente para a mesa do promotor, para a mesa do juiz da comarca, que então foi dado mais uns 20 dias de trabalho e foram cumpridas as diligências com as buscas e apreensões e as prisões de hoje. Por conta dessa autoridade, para todos estendeu a necessidade do processo subir, da investigação subir para o Tribunal de Justiça. E o que se investigou foi isso, foi essencialmente a adulteração de leite, de produtos derivados de leite, com produtos químicos. De novo, voltamos lá para o peróxido, para a água, para o peróxido, para a soda e para o citrato. Substâncias proibidas de serem adicionadas ao leite. Substâncias que eram usadas para aumentar a vida, do leite, digamos, para ele continuar próprio ao consumo por mais tempo. Mas essa utilização, esse batismo químico, tornava o próprio de forma artificial, de forma indevida e ilegal, e criminosa. Porque tem um tipo penal que diz que isso é crime de 4 a 8 anos. Então foi isso que se investigou. Mistura de água também. Mistura de água também. E essencialmente foi isso. Eu vou repartir aqui a fala com todos os que compõem aqui, frisando, assim, destacando mais uma vez de forma muito importante a atuação do MAPA. Foi o MAPA quem trouxe. O MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por seus auditores fiscais. Foram eles que trouxeram ao conhecimento do Ministério Público esses eventos, com algumas situações que vinham se repetindo já com autuações do MAPA desde 2007. Todavia, em que pese todas as orientações, todas as autuações que o MAPA lançou contra essas várias empresas, dos municípios que estão indicados aqui na nota à imprensa, na página do MP, as práticas não cessavam, não diminuíam. O MAPA continuava identificando sempre esses problemas nessas empresas, nesses transportadores, e então compartilhou isso, e esse trabalho veio para dentro do GAECO, que daí, diante dessa força-tarefa, com as ordens judiciais necessárias, foi feita a investigação que possibilitou hoje mais uma etapa da investigação. Agora tem muito documento para ser analisado, muita informação para ser analisada, e aí definir a acusação que se fará contra
quais pessoas, que também é algo que a investigação vai decidir. Quais são as pessoas físicas, né, que responderão à ação penal por essas práticas que a gente está dizendo que ocorreram. O nome eu sei que talvez passe em algum momento de saber o nome dessas pessoas, né? Nesse momento a gente ainda tem como seria um pouquinho precipitado da nossa parte já lançar nomes, porque a investigação ela serve para isso, para a gente depurar quem efetivamente tem responsabilidade a ponto de responder à ação penal e quem, por alguma razão, poderá, nesses 10 dias que a gente tem para definir a acusação, poderá trazer prova, inclusive, é um momento para isso também, que afaste aquela suspeita, né? Então a gente prefere poupar nesse momento nomes e peço essa compreensão dos senhores, porque ainda tem alguma coisa para ser investigada. Tanto daquilo que a gente a princípio tem, tanto pode ser excluído o nome, como pode ser acrescentado o nome, certo? E a gente chegou num limite da investigação, que era o dia de hoje, porque amanhã não pode mais prender, né? Amanhã entra naquele período da lei eleitoral que proíbe a prisão, se não em caso de flagrante delito. E o flagrante delito sempre é muito complicado num caso desse, você ter a prova para um flagrante delito. Inclusive pelos horários que esses eventos aconteciam, que depois o major poderá explicar mais sobre isso. Então a gente cumpriu assim, foram dias bastante trabalhosos, né, para todos, toda essa organização com o GAECO do Rio Grande do Sul, o GAECO do Paraná, que foi lá prender mais um para a gente hoje, com os promotores, com a Polícia Civil, a Polícia Militar daqui, com os auditores da Fazenda, de poder organizar toda essa força-tarefa, e deu muito certo, né, de cumprir todas as prisões hoje, porque se alguém hoje se escondesse até a meia-noite, a gente não poderia mais pegá-lo, nem que ele viesse dar tchau para a gente lá na frente do GAECO, porque essa é a lei que está aí. Aí nós vamos cumprir a lei, mas é algo que tem que rever, né? Então, mas deu certo, enfim, deu tudo certo, e a gente está agora com muita coisa na investigação para seguir. Teve, assim, eu não sei se escondeu propriamente, mas deu um pouco mais de trabalho para localizar, né? E foram localizados. Então, um diferencial que teve nesse trabalho, assim, que vale destacar em relação ao anterior, é que foi preso uma pessoa aqui do município de Planalto Alegre, que ele era uma espécie de consultor dos laticínios, e com essa pessoa então foi apreendido produtos químicos dentro do carro dele, né, já embalados, pronto para serem entregues, né, tanto no banco do caroneiro quanto no porta-malas desse veículo tinha produtos químicos, e era uma pessoa então que trabalhava com laticínios e vendia esses produtos químicos, né, muitas vezes de forma clandestina, usando código para vender esses produtos, né, para outros empresários do ramo de laticínio ou até para transportadores, né. Também outra coisa que aconteceu assim em diferencial, que não somente, né, na empresa havia o emprego de produtos químicos, como muitas vezes, né, de forma de burlar, era adicionado produto químico dentro do caminhão antes de fazer a coleta de leite, né? Antes de passar pela linha dos produtores, esse leite já estava com produto químico dentro, né? E essa aplicação de produtos muitas vezes era feita de forma assim, à noite, no escuro, sob todas as luzes desligadas, e nós muitas vezes fazendo vigilância disso, mas a gente podendo acompanhar, fazendo o registro, que isso a gente acompanhava tanto por interceptação telefônica quanto por presenças policiais, né, verificando essas situações. Então era uma forma sempre de tentar ludibriar a fiscalização. Também a gente percebeu que algumas vezes se colocava esse produto químico dentro de caminhões transportadores para depois levar esse produto químico já com leite adulterado para dentro de um laticínio e colocar dentro de um silo junto com aquela outra quantidade que tinha dentro do laticínio, ou também dentro de caminhões, maiores caminhões carretas, né, com cerca de 34 mil litros, 36 mil litros, que levavam esse leite adulterado para o Paraná ou para São Paulo, também para empresas maiores. Então, visando às vezes, né, não ter esse produto lá dentro do laticínio, era então feito, né, no caminho ou até dentro de barracões, como a gente percebeu aqui no município de Coronel Freitas, né, dentro de um barracão. Inclusive apreendemos lá restos, né, dentro de tambores, né, de produtos químicos, né, principalmente o peróxido de hidrogênio, né, que é um peróxido altamente concentrado, né. E também hoje descobrimos produtos químicos, né, bastante citrato dentro da casa de funcionários de laticínio, né, escondido inclusive um dos sacos, né, são sacos de 25 quilos dentro de uma máquina de lavar roupa. Então, tudo visando ludibriar os trabalhos, né, de fiscalização, né, tanto, né, do CIF, tanto de investigação policial, né, do trabalho que vem sendo realizado na região.
Como essa investigação que durou cerca de 6 meses, deu para apurar, foi possível apurar, inclusive foi requerido mandado de busca e apreensão também contra produtores rurais, porque eles usavam produto químico na sua propriedade, né, tipo carbonato, bicarbonato de cálcio, citrato de sódio, e colocavam muitas vezes misturando água e essas substâncias químicas, né, para vender esse leite e aumentar o seu rendimento. Então, inclusive, possivelmente serão denunciados também alguns agricultores por conta de fazer essa fraude nas suas propriedades rurais. Nesse trabalho foi cerca assim, de 2 ou 3 agricultores, né, envolvidos, né, com fraude, bem como dos transportadores, né, que essas pessoas, alguns transportadores eram funcionários motoristas de empresas de transporte de leite, né, que também não foram presos, né, por conta, né, de se apurar maiores provas, mas também possivelmente irão ser denunciados pelo Ministério Público em função de toda a investigação que existe, né, desse período de 6 meses. O que a gente percebia que o patrão, o dono da empresa, muitas vezes repassava para o seu motorista, né, para ele mesmo colocar a substância dentro, muitas vezes usando código, né, como eu disse, né, dentro do caminhão, né. E algumas vezes de forma até expressa, né, eles conversavam sobre esses produtos químicos, e também algumas vezes a polícia conseguiu, através de monitoramento, né, fazer acompanhamento, né, filmando e fotografando essas adulterações sendo feitas, às vezes, como foi comentado, inclusive dentro de galpões, né. Um caminhão, quando coleta leite, ele tem que coletar na propriedade, fazer sua linha e levar para o estabelecimento, para o laticínio. Ele não pode ir para outros locais, né, para ficar homiziado, escondido, né, tal, ou esperar, às vezes, o fiscal sair da empresa para depois esse caminhão chegar, ou muitas vezes chegar fora de horas, com os portões já fechados da empresa. Então, a gente percebeu, né, muitos esquemas, né, envolvendo então, produtores, o motorista funcionário, o empresário do transporte e o empresário dono do estabelecimento envolvido com a fraude. Então, envolveu uma cadeia aí de pessoas envolvidas. Só para complementar também um pouquinho da exposição do Major Chalarin, né, na questão da trama criminosa que foi desvendada, ela foi perguntada a participação dos agricultores. Acho que a participação dos agricultores foi desvendado ali no sentido de fornecer um leite de má qualidade para a indústria e que dava ensejo a essas práticas. Daí envolvia todos, transportadores, laticínios, postos de refrigeração, né, desse leite que era coletado dos agricultores. Essas mulheres que foram presas, como o senhor perguntou, elas, algumas são funcionárias, né, ou de cooperativas de leite ou de laticínios. E eram responsáveis, em alguns casos, pelas análises do leite que deve ser feita quando o leite chega cru in natura no laticínio e quando ele sai. Todo laticínio ou a cooperativa de leite, ela tem um laboratório de análise dentro do seu estabelecimento, justamente para medir essa qualidade do produto que chega e que sai, né? Então, o período da prisão, ela está intimamente relacionada ao motivo que deu ensejo a ela, né? Aqui, então, já fazendo um parênteses, né? Agradecer ao Poder Judiciário, né, que foi sensível às provas, ao trabalho que foi desenvolvido pelo GAECO, pelo Ministério Público, com a parceria de todos, o Ministério da Agricultura também, né, a Secretaria da Fazenda, se mostrou altamente sensível aos fatos graves que foram levados ao conhecimento dele, né, e deferiu, então, todos os requerimentos que foram formulados pelo Ministério Público em procedimentos cautelares específicos. Então, como eu disse, o período da prisão cautelar vai estar relacionado ao motivo que deu ensejo à sua decretação. As denúncias teriam que ser encaminhadas a partir de hoje até 15 dias. 15 dias? Sim. Só para complementar, são quantos transportadores? A princípio são 5 ou 6 empresas de transportadores. E proprietários de laticínios? Também tem. Quantos? Laticínios, salvo engano, cinco estabelecimentos. Mas... E as mulheres são dos laboratórios? Laboratoristas, são isso. proprietários, né? Os transportadores é só de Coronel Freitas e Quilombo, ou tem mais outra cidade? Formosa do Sul. Formosa do Sul. A cidade também de Santa Terezinha do Progresso, também tinha um transportador, né? E daí, foi feito produto químico dentro da era cadeia. só a queijaria? Era um laticínio também em Iraí, mas que faz... São 4 empresas entre laticínios e queijarias, né? São 4. Ele era de Santa Terezinha do Progresso, né? E ele, na semana passada, ele se desligou da empresa, aparentemente foi isso, e daí ele estava indo embora. Por isso que ele era para ter sido possivelmente preso aqui, mas durante o final de semana ele saiu, mas a gente conseguiu uma cooperativa. São cooperativas
pequenas, que até a Fazenda está verificando isso, né? Por isso até a presença do Domingos aqui, porque são aquelas falsas cooperativas muitas vezes, né? São na verdade empresas limitadas que arregimentam pessoas que assinam ali como se cooperados fossem, mas na verdade são empresas, sociedade limitada, tem um dono determinado, né? Embora o documento diga uma coisa, mas a vida real dessa pessoa jurídica tem as características de uma empresa familiar, né? Com familiares, com uma sociedade limitada em verdade, e que se disfarçam de cooperativa, manchando o nome de cooperativas, né? Cooperativa tem um outro significado, né? Uma sociedade de pessoas e não uma sociedade de capitais, né? E usam desse artifício para tentar algum benefício fiscal, tributário, né? Que tudo isso vai ser checado pela Fazenda Estadual, como já está acontecendo. Esses são os dados, como a gente comentou com os senhores na outra vez, que são os dados que, a partir dessas buscas, desse momento que a gente vai poder efetivamente entrar na empresa, são os dados que serão compartilhados com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para inclusive fazer os rastreamentos dos lotes dos produtos. O procedimento que será feito nessa operação será o mesmo procedimento que foi adotado na Lei de Adulterado 1 e 2, né? Os dados serão compartilhados com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura será responsável por providenciar o recall dos produtos e, enfim, tutelar o direito dos consumidores, que é, em última análise, a maior preocupação do Ministério Público agora que a operação vai para os seus atos finais. Da Lei de Adulterado 1 e 2, é preciso deixar claro que, é bem verdade, depois de alguma resistência de uma ou outra empresa, o Ministério da Agricultura teve sucesso em fazer o recall das linhas que foram diagnosticadas como adulteradas e denunciadas tanto na comarca de Xaxim quanto na comarca de Mondaí. Então, quanto àquelas linhas, né, o recall foi feito com sucesso pelo pessoal do Ministério da Agricultura. E o mesmo procedimento será adotado agora, né? Não tem como a gente precisar quantas são os lotes ou quais são especificamente, porque a partir do compartilhamento de provas das investigações feitas na comarca de Quilombo é que o Ministério da Agricultura poderá, então, fazer o levantamento de todas as linhas e produtos feitos e o contato com as empresas destinatárias desse leite para aí, então, fazer o recall dos produtos. E essas empresas realizaram o recall depois de... No começo houve certa resistência de uma outra empresa, mas ao receberem os dados da investigação, se depararam com algo que era mais grave do que eles imaginavam, obviamente. Alguns ainda estão presos, tanto na Operação Leite Adulterado 1, que é da comarca de Xaxim, quanto de Mondaí, alguns ainda estão presos. As duas denúncias foram oferecidas e recebidas pelo Poder Judiciário e aguardam a audiência de instrução e julgamento, né? Qualquer informação que a gente conceder para vocês agora, pode ser que tenha havido mudança, porque a interdição, o regime especial de fiscalização, são providências do Ministério da Agricultura e são eles que têm gerência sobre as medidas. E o GAECO continua investigando outros laticínios aqui na região? Tem duas formas de produzir derivados de laticínios ou leite, né? Uma que é extremamente rigorosa, cumprindo todos os critérios de higiene e de produção, e outra que é pegando atalhos, né? Desde o produtor, como foi dito aqui, que não pega o leite da forma como deveria, o freteiro, a indústria, o refrigerador e até a produção final, que para esconder qualquer irregularidade adiciona produtos químicos. Enquanto houver produtores, freteiros, laticínios agindo de forma inadequada, o Ministério da Agricultura e o Ministério Público estarão atuando. Ela fica a cargo do MAPA, do CIF, né, do Serviço de Inspeção Federal. Então, eles vão estabelecer aquele regime especial de fiscalização, vão intensificar a fiscalização dessas empresas nesses próximos dias. E uma vez essas empresas se adequando à legislação, o MAPA volta à rotina de trabalho com fiscalizações eventuais. Se a empresa não se adaptar, não cumprir a legislação, pode evoluir até a interdição. Então, aquelas empresas das operações anteriores, elas estão... Até ontem estavam interditadas, né? E dos 22 que foram presos naquelas duas operações, 12 continuam presos. São os donos. Os 10 que estão em liberdade são os 10 que o Ministério Público pediu
a liberdade e o juiz deu. Todos os demais, existe a razão de estarem presos. E, por enquanto, estão presos. O processo está andando e continuam presos. Apareceu especificamente agora também o citrato de sódio, que não deixa de ser um produto químico proibido na adição, principalmente leite cru refrigerado. A função desse citrato de sódio é justamente dar uma vida útil maior ao produto. Mas veja bem, todo esse trabalho que foi desenvolvido aqui com o Ministério Público de Santa Catarina, né, fica bem claro que esse leite sai do produtor com uma certa adulteração. Chega no transformador, no transportador, e esse transportador leva para um posto de resfriamento, leva para a indústria com uma certa adulteração. E a indústria, de braços abertos, recebe esse leite. Veja bem, no mínimo 2 adulterações ocorrem ao longo da cadeia leiteira. E as indústrias continuam recebendo esse produto de braços abertos. Isso é muito grave, porque a princípio você pode dizer assim, mas é apenas água. No momento que você coloca água em qualquer no leite, já está caracterizada a fraude. Muito simples, houve a diluição do produto. O valor nutritivo desse produto deixou de ser o mesmo tirado da vaca. Então basta a água, é uma adulteração. E para eles não serem pegos na fiscalização do mapa e consequentemente nas análises físico-químicas, o que acontece? Eles começam a colocar produtos químicos para maquiar lá nas análises físico-químicas. E esses produtos químicos, eles são perigosos. Não vem querer dizer, mas dependendo da quantidade, dependendo do produto, não faz mal à saúde. É uma contaminação incidental. Isso a gente ouviu muito no Rio Grande do Sul, está ouvindo muito aqui em Santa Catarina. A quantidade é muito pequena. Não é o caso. Qualquer adulteração de um alimento está caracterizada a fraude, e o pior, vai causar dano sim à saúde do ser humano que consumir esse produto. Engana quem quiser, mas ficou claro que tanto no Ministério Público do Rio Grande do Sul e Santa Catarina não vão enganar. Eles não vão enganar. O leite cru refrigerado, o leite que sai lá da vaca, ele não pode ter adulteração alguma. Não pode. Depois da industrialização, é permitido algum produto químico, desde que esse produto químico esteja muito bem caracterizado e licenciado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muitos de vocês vão ouvir aí, mas o citrato de sódio pode ser usado em leite UHT. Perfeito, pode. Sódio é cálcio, né? Aí 0,2 gramas por litro pode ser utilizado. Mas isso há um controle, há uma rigidez dentro das análises físico-químicas. O leite cru não pode. Porque se eu posso botar um pouquinho de citrato, o produtor lá, como foi achado aqui no MP de Santa Catarina, acharam citrato lá na propriedade rural, botou um pouco. O transportador, para também não deixar de perder, entre aspas, ele também vai botar mais um pouquinho de citrato. O que é o citrato? Citrato de sódio é um produto que é utilizado muito na conservação de alimentos. Veja bem, o leite UHT, além dele ter um processo térmico diferenciado, por exemplo, do leite pasteurizado, ele também é permitido esse citrato para que ele dure na prateleira lá durante 4 meses a caixinha. Mas isso tem que ter controle, isso é rígido. Não é a moda miguelão, como é muito, na maioria das vezes feita, como a soda cáustica. A soda cáustica, não, mas é pouquinho. Gente, qual é a origem dessa soda cáustica? Mas pode usar soda cáustica em alimento? Pode, existe soda cáustica alimentícia. Mas que garantia que eu tenho que esse produto? É óbvio que não, porque esse produto químico, que é monitorado, que é fiscalizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e permitido, esse produto é caro. E hoje soda cáustica, você vai em qualquer ferragem, você compra em escama, soda líquida, para desentupir a pia do banheiro. E é essa que está? E é essa que está. Então não é a líquida. Não, é a líquida, mas a líquida com uma qualidade, com uma pureza totalmente que não dá para assumir essa responsabilidade. E veja bem, soda cáustica, a gente já falou isso em outra oportunidade, ela existe resíduo. A própria produção da soda cáustica, tá? Que é uma reação eletrolítica, ela gera resíduos, é inerente à produção de soda cáustica. E os resíduos bem legais, metal pesado, cádmio, chumbo, mercúrio. Causar no organismo?
Depende do que, não só o que pode causar. É óbvio que eles não vão colocar uma quantidade de soda cáustica que possa dar uma corrosão interna no ser vivo. Eles não vão chegar a esse ponto. Mas a que garantia que eu tenho da concentração de metal pesado existente nessa soda. E veja bem, ela é cumulativa, cancerígeno, leucemia, peróxido de hidrogênio. Na maioria das vezes, aqui os laudos que foram apresentados para nós, do Ministério Público aqui de Santa Catarina, principalmente laudos até de 2007, eu fiquei espantado. O peróxido de hidrogênio, ele é um produto químico que ele se degrada muito fácil. Veja bem, para você, para o fiscal do mapa, pegar esse leite, levar até o laboratório e ser analisado, na maioria das vezes, e foi uma dificuldade nossa no Rio Grande do Sul, de constatar peróxido. O MP daqui constatou. Imagina então a quantidade que tinha desse peróxido dentro desse leite. Lá nós tivemos dificuldade, aqui pegou. Então a quantidade que coloca, veja bem, quando é pego esse peróxido, não é o peróxido de hidrogênio, não é a água oxigenada que as senhoritas usam para o cabelo, para descolorir. É 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes. Lá é 300 e 500 que está na indústria. Então veja bem, se um produto que é degradável com facilidade, até pela incidência solar ele se degrada. Para quem não conhece o peróxido, dê um corte no seu braço, sangue, e coloque água oxigenada, esse 10 volumes, 20 volumes, ele vai borbulhar. O que é o borbulhar? É a liberação de oxigênio. E é essa liberação de oxigênio que faz com que o agente bactericida elimine os micro-organismos do leite e assim dando vida mais útil ao produto. Lá no Rio Grande do Sul a gente constatou isso, que era 10% de adição de água, né? Que era colocado isso, 10% disso aí, água, que também tem mais um detalhe, não é? Nós lá temos o sistema de abastecimento de água tratada, a maioria das vezes é água de poço. Lá no Rio Grande do Sul a gente constatou que a adição de água que tinha, essa água tinha coliforme fecal. De 100 mil litros, 10 mil litros de água. Veja bem, 10 mil litros de água, R$1 são 10 mil reais. A vaca dá leite todo dia. 10 mil reais por dia, multiplique por 30. Esta, telespectador e telespectadora, é mais uma operação do GAECO, denominada Adulteração do Leite 3. Uma grande cobertura, 16 pessoas no Chilindró preventivamente, 11 homens e 5 mulheres. Imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, com o leite adulterado 3, J. Biavati.